Olá, pessoal. Boa noite. 19h30. Vamos iniciar mais um webinar. O tema hoje é um tema super relevância. Quem está falando é o professor Nivaldo. Sou professor dos cursos de Digital Business da FIA, principalmente no curso de Gestão da Inovação em Direito Digital. É um prazer estar aqui, justamente para apresentar os palestrantes. O João tem uma experiência vasta como CIO e também como empreendedor. A Maria Tereza, o Ricardo, que são também empreendedores e hoje, inclusive, tocam em startups. O meu objetivo é fazer essa apresentação e falar que a FIA tem uma série de cursos, até coloquei no chat para vocês, voltado a Digital Business, e estaremos lançando aí oportunamente no próximo ano um curso aí focado também em startups, onde com certeza aí teremos a oportunidade de ter os 3 palestrantes como professores desse programa. Eu agradeço a presença de todos. Essa é uma iniciativa do Progesa, que é um programa que foca em inovação, sustentabilidade e negócios digitais, cujo coordenador é o professor Isaac, um dos fundadores da FIA. Eu passo agora a palavra para o João. Tem aí um excelente webinar, um assunto de extrema relevância, tanto para fintechs como para bancos, nesse novo mundo aí da plataforma de Open Bank. Obrigado aí pela participação. João, sua palavra. Obrigado, Nivaldo. Boa noite a todos que estão participando desse webinar conosco. Eu gostaria de começar, na verdade, apresentando aqui os nossos palestrantes de hoje. A Maria Tereza Forné é a CEO e a co-founder da Fintech Backcred. Ela trabalhou na Equity International em Chicago e em fundo de Private Equity global, também no Citibank. Foi diretora da Barigui, companhia hipotecária. Maria Tereza é advogada, possui especialização na área de negócios imobiliários pela GV e um MBA pela Kellogg School of Management. Maria Tereza, obrigado por estar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Estou animada para a discussão. O Ricardo Taveira é o CEO e o fundador da Quanto, que é a primeira plataforma de Open Banking ponta a ponta no Brasil. Taveira fez sua faculdade nos Estados Unidos, trabalhou com inovação e venture capital em fundos no Brasil e nos Estados Unidos e obteve seu MBA pela Universidade de Chicago. E agora é empreendedor da Quanto. Taveira, prazer ter você com a gente também nesse webinar. Boa noite, um prazer. Obrigado pelo convite. Bom, a gente vai começar, então, na verdade, com o Ricardo fazendo uma apresentação inicial para introduzir para a gente o tema aí que é o tema do nosso webinar de hoje, sobre o Open Banking e as oportunidades que se tem nesse espaço no pós-Covid-19. Eu vou passar, então, para o Ricardo, ele vai apresentar, e daí a gente vai, após a apresentação dele, começar o nosso bate-papo, as nossas perguntas sobre o tema. Legal. Deixa eu aqui na tela. Bom, eu vou falar... primeiro, obrigado pelo convite da FIA. Para mim é sempre um prazer falar sobre Open Banking. Então, a gente está olhando na Quanto isso desde 2015 e eu acho que esse ano, o ano que o Banco Central finalizou, de fato, as regras de Open Banking, acho que ficou muito claro para todo mundo o impacto que isso vai ter. Eu vou gastar só uns 10, 15 minutos falando rapidamente sobre um contexto geral do que está acontecendo com o mercado financeiro, o que é Open Banking, e aí eu espero que com isso a gente consiga pautar uma discussão em geral sobre inovação. Então, eu acho que o tema geral da conversa é que a história não se repete, mas ela rima. Várias das coisas que a gente está discutindo hoje de Open Banking, a gente já viu isso em outras indústrias. E aí eu desafio a plateia, o público, a tentar antecipar onde que a gente já viu essa história antes. Então, hoje a gente vê o banco, tipicamente, como supermercado financeiro. Então, ele faz, o banco tradicional, ele faz tudo de ponta a ponta. Ele eu brinco, tanto produtor como varejista. E assim, com isso, ele também tem alguns problemas, Não só no Brasil, falta de concorrência,
e também uma barreira de informação muito grande, até porque o banco não tem interesse nenhum em abrir os seus dados para um concorrente. Com 5 bancos efetivamente dominando 80%, 85% do mercado, você acaba tendo não muita inovação, até porque todo mundo compartilha os mesmos problemas nesse sentido. Só que esse supermercado financeiro está sob ataque. Essa imagem é uma imagem famosa que mostra quantas empresas diferentes que fazem todas as abas que você encontraria na homepage do seu banco. E apesar de que isso aqui, a gente está falando de um banco americano, no Brasil a gente está vendo a mesma coisa. Então, você vê, por exemplo, a expansão do número de fintechs do Brasil de lá para cá, de 2015 para hoje, e esse aqui está até desatualizado, hoje está contando mais 600 fintechs, na última contagem do ano passado, a gente vê que o Brasil também, especialmente com o mercado concentrado, é super alvo para esse ataque ao supermercado, ao conceito de supermercado financeiro. E apesar de que o Open Banking não é uma invenção brasileira, o Open Banking e esse ataque das fintechs não é uma invenção brasileira, não tenha dúvida que o Open Banking vem para jogar gasolina nessa fogueira. Esse aqui é o mais recente que a gente encontrou, já com 529 fintechs. Então, vou falar rapidamente sobre o que a gente quer dizer com Open Banking e APIs. Tá? Uma API não é nada mais do que uma maneira de você conectar aquilo que tipicamente a gente consome como serviço, como um aplicativo em si, mas dentro de um outro aplicativo. Então, uma maneira simples de entender é quando, por exemplo, o Rappi, ou o Uber conectam no mapa, na prática, eles não saíram para mapear. Isso é uma API que é disponibilizada pela Google, que permite que você faça a inclusão do sistema de mapas dentro do sistema de um outro aplicativo. Isso é exatamente o que permite que você tenha alguém como a Rappi que conecta vários provedores diferentes num único lugar. No Open Banking, o que o Open Banking obriga? Ele obriga os bancos a abrir essas mesmas APIs. Então, uma outra maneira de a gente entender isso é que pós Open Banking, sua escolha de banco e a sua escolha de Internet Banking se tornam 2 escolhas distintas e independentes. Ou seja, você consegue agora escolher como que você consome o produto que você contratou do banco. Se você tem um aplicativo favorito, que você gosta do design, ou se você gosta da tarifa de um banco, mas se prefere o Internet Banking do outro, não tem problema. Pós Open Banking você vai poder ter essa livre escolha. E isso não é uma coisa brasileira. A Europa começou essa discussão mais evidentemente em 2015, com a aprovação da lei do PSD2, mas se a gente realmente parar para pensar e analisar um pouco mais a tecnologia, tecnicamente a Alemanha tem isso desde 1995, permitindo que você acesse o Internet Banking padrão para poder acessar o seu banco. Ou seja, da mesma maneira como o desafio existe fazem muitas décadas, a solução também existe. Claro que com a evolução da tecnologia, agora isso se torna uma realidade, não só um projeto distante. E no Brasil, o Brasil esperou para fazer isso quase que por último, para aprender da experiência das lições dos outros países. Então, na prática, quando a gente vê o Open Banking hoje, como está sendo feito no Brasil, a primeira coisa é que ele tem um escopo muito mais amplo. Você tem desde dados de extrato, ou seja, o que a gente gasta 90% do nosso tempo em Internet Banking olhando, fazendo pagamentos, mas a gente também tem aqui acesso via Open Banking a dados do seu portfólio de investimentos, seu histórico de crédito, adquirência, até mesmo seus dados de cadastro. Eu vou só fazer uma provocação aqui para a gente parar para pensar em que significa o fato que eu estou incluindo os dados de cadastro no Open Banking. Então, vamos para pensar. Acho que todo mundo aqui tem uma conta em banco e já passou por aquela maratona que é você preencher todas aquelas perguntas e respostas para abrir essa conta no banco. No minuto que você consegue pegar as respostas dessas perguntas, os seus formulários de um banco e migrar para outro, da mesma maneira como o Facebook tem o nosso nome, e-mail, idade, e a gente faz aquele login com o Facebook, optando por compartilhar com outro sistema, bom, agora você vai estar compartilhando o seu histórico bancário inteiro. E se você está compartilhando isso com um novo banco, isso abre as portas para você nada mais do que mudar de banco, tão fácil quando você faz um login com o Facebook. Você vai ver um pop-up do seu banco, e aí com isso você compartilha os seus dados existentes do seu banco existente com o seu novo banco. E aí, gente, é muito intuitivo.
se você muda de banco com 2 cliques, tão fácil quanto você faz um login com o Facebook, o banco vai ter que suar muita camisa para te manter como cliente. E essa é a promessa do Open Banking. E, de fato, né, no Brasil, a gente, inclusive, vai ter a parte transacional. Não é só você ver, né, a sua conta e os seus dados em uma nova interface mais bonita. Você vai, de fato, poder movimentar. E exatamente com as principais funções que a gente já usa hoje. Né? TED, o novo pagamento instantâneo, pagamento de boleto. Espero que ninguém ainda esteja usando DOC, mas vai estar tudo dentro do Open Banking. Uma outra parte importante foi que eu comentei agora sobre pagamentos e a parte de pagamento instantâneo. Né? O Banco Central, em paralelo, também construiu um sistema chamado Pix, que permite você fazer pagamentos entre pessoas ou para governos, ou pagar um boleto, ou pagar um supermercado na hora só lendo um QR Code. E isso permite que você tenha uma desintermediação dessa cadeia. Então, novamente, uma nova forma de tecnologia trazer uma pressão competitiva para um segmento. E aí, o que acontece com o banco? Naquela lógica do supermercado financeiro, né, onde o banco é tanto produtor como varejista, a abertura das APIs que fazem a conexão entre esses dois papéis acaba por desacoplar esses dois papéis. E agora o banco vai ter que tomar uma escolha de como que ele quer competir no futuro. E essas duas escolhas não são mutuamente exclusivas. Ele pode pegar a interface dele, né, e agora, já que o meu cliente está a 2 cliques de distância de sair, bom, não tenha dúvida, eu vou tentar achar uma nova maneira de atender meu cliente. E eu também vou distribuir o meu produto, né, no meu papel de varejista, de produtor, numa plataforma nova. Vou vender, vamos dizer, câmbio no checkout do Decolar. E eu vou dar alguns exemplos disso na prática depois. Né? Então, hoje, por exemplo, se você é um cliente do HSBC no Reino Unido, você já pode movimentar uma conta do Barclays ou do Lloyds, né, concorrentes, de dentro do Internet Bank do HSBC. Se você é uma fintech, você pode distribuir câmbio, né, de uma outra fintech. Você não precisa montar mais a sua prateleira de produtos, você construindo uma área de câmbio, depois uma área de crédito, depois uma área de seguros e por aí vai. Hoje você consegue integrar só algumas APIs. Inclusive, né, um grande banco, por exemplo, o segundo maior banco da França, o BPCE, hoje, para os clientes de varejo dele, na área de câmbio, né, se eu quiser mandar dinheiro da França para os Estados Unidos, ele não oferece a mesa de câmbio do banco. Para o cliente de varejo, ele oferece uma fintech, ele oferece TransferWise, né, porque ele entendeu que o produto da TransferWise era muito mais apropriado para os clientes dele. E só para a gente não achar que isso é uma coisa dos Estados Unidos, ou da Europa, ou da Ásia, né, apesar de que hoje eu acho que deu uma minimizada na interface do Rappi, durante muito tempo você podia ver e você podia comprar câmbio, né, um papel moeda estrangeira, dentro do aplicativo da Rappi. E isso novamente integrado via uma API com uma fintech. E se não bastasse ter uma fintech, eles já tinham integrações com 2 fintechs para poder fazer isso. Já chegaram a sair de um provedor para outro. Ou seja, tu consegue até negociar preço para quem vai fazer esse papel de parceria. E isso é o futuro, é o que permite que o Open Banking de fato traga vantagem para a gente. E aí os bancos, não tenham dúvida, vão distribuir produtos de terceiros na plataforma deles. Por quê? Porque a gente já aprendeu essa lição da Amazon. Um belo dia, né, a Amazon, a gente entra lá para comprar um produto e essa é a melhor situação possível para a Amazon. Um produto que é vendido pela Amazon e sai do armazém dela. Mas se ela não tem esse produto, não tem problema. Ela vai ajudar o comerciante, vai deixar um pouquinho de margem, né, um pouco mais de comissão para o comerciante, mas ele também vai conseguir vender isso como marketplace. E se ele não tiver isso, não tem problema. Ele redireciona você para um outro site para você poder, de fato, comprar daquele site. Por quê? Porque a pior coisa que pode acontecer é você ver esse ícone, ou essa mensagem. Porque no minuto que você vê isso, você vai para o Walmart. E essa lógica de é melhor você perder um pouco de margem distribuindo o produto de um terceiro do que perder o cliente por completo é o que caracteriza a evolução do Open Banking. Uma vez que a gente tem fácil acesso aos nossos dados financeiros, o que mais eu consigo fazer com isso? E, de fato, é isso que a gente está vendo. Você consegue meio que montar o seu próprio banco na prática, agregando serviços de vários fintechs, ou, por que não, talvez de bancos tradicionais também. Né? E esse impacto a gente já viu antes na cadeia de celular. Né? Um belo dia a gente pagava R$1 no SMS
para quem se lembra disso, hoje parece um absurdo, né, para quem usa o WhatsApp. Mas as operadoras conseguiam cobrar R$1 no SMS porque elas dominavam a cadeia toda, de uma ponta até a outra. Da torre de celular até o celular, uma época, era travado. E aí, um belo dia, alguém monta um pacote de dados, um padrão de tecnologia no meio do caminho, que permite que você trafegue outros tipos de produtos e serviços através da mesma rede. E aí, de repente, né, a Vivo saiu de ser uma empresa que tinha todo aquele bolo inteiro para comer, e agora só sobrou algumas faixinhas azuis aí do que ela recebia antes de receita. E aqui, para quem já conhece o caso brasileiro, uma XP, por exemplo, não é nada diferente, né? Na nossa visão, o que falta, e aí falando sobre a visão da Quanto, o que falta é exatamente o protocolo e a plataforma, as regras do jogo e a infraestrutura para essa conexão. E esse é o nosso papel. Tá? Então, a gente entende que o Open Banking vai passar por algumas fases. Hoje, o que a gente está discutindo na mídia e que a gente está lendo na mídia é principalmente essa parte de compartilhamento de dados. A ideia de que você consegue reduzir a assimetria de informação e reduzir as barreiras de troca, né, compartilhando dados entre provedores financeiros diferentes. A gente entende que o próximo passo disso é exatamente aquele exemplo da Rappi. Novas maneiras de você distribuir produtos. Ou seja, você vai pegar usuários que você já possui e distribuir produtos de terceiros para esse cliente, seja para você rentabilizar melhor o custo de aquisição que você já teve, ou simplesmente para fidelizar esse usuário, mas também você vai ver provedores simplesmente tentando vender câmbio no Rappi e até, por que não, na própria plataforma de concorrentes, né, como a gente já vê tanto no mercado de investimentos. E isso não é tão revolucionário para alguns segmentos. Para pensar, quem que já não tentou, por assim dizer, comprar um carro ou comprar vários produtos de seguros, onde você, na verdade, está comprando dentro da plataforma de terceiro. Dentro da agência de viagens, você está comprando seguro viagem, ou dentro de uma concessionária de carros, para você poder sair com aquele carro já financiado. Até que, eventualmente, a gente entende que o terceiro movimento essa mesma infraestrutura foi construída para determinado propósito, vai ser reutilizada por terceiros de maneira muito mais criativa, muito mais inovadora. Então, pensa que as mesmas APIs que alimentam o WhatsApp, eu posso pegar, montá-las um pouquinho diferente e eu saio com isso um Instagram. E essa possibilidade de você utilizar a mesma infraestrutura de maneiras diferentes é o que a gente acredita que vai causar, né, uma explosão de inovação no mercado financeiro. Claro, a gente já está falando do terceiro movimento, hoje a gente vai ter vários desafios aqui na primeira parte, mas com certeza esse é o potencial que você tem em Open Banking daqui para frente. Seja para nós como usuários finais, né, para as empresas, para aqueles que querem obter crédito também. E aí o desenho final é algo onde você vai conseguir montar a sua experiência financeira muito da mesma maneira como você monta um Lego. Você vai pegar vários provedores diferentes, você vai poder conectar eles todos e acessar eles através de uma única plataforma. E por que não, quem sabe, você pode até acessar você pode até ter um único aplicativo como token que autoriza isso. Então, essa visão do Open Banking futura é o que a gente entende como promessa do Open Banking. E, rapidamente, só para concluir, o que são alguns desafios que estão ali no meio, atrapalhando o nosso caminho, que a gente tem que ficar de olho. Então, o primeiro é experiência do usuário. Eu usei o exemplo do login com o Facebook. E para quem não usou um login com o Google, login com o Facebook, essas são as 3 telas que você vê se você vai fazer um login com o Google. São 3 telas. E o que eu comentei foi que, na prática, você vai fazer o mesmo fluxo para poder compartilhar os dados do seu banco. Bom, realmente, talvez não sejam 2 telas, mas algumas outras a mais. E o que a gente está vendo na Europa é exatamente isso. Uma coisa muito fácil de você usar. Checa seu e-mail, pega um código, digita aqui. Hoje, até mesmo para site de e-commerce, a gente está vendo isso. Qual que é o desafio? A gente entende que isso não é de interesse dos incumbents, né, de que, de fato, querem manter os usuários. E quando a gente vê esse fluxo para um banco tradicional, no Reino Unido, pelo menos, esse fluxo está mais ou menos assim. Isso aqui é um exemplo do Bank of Scotland. Né? Então, esse desafio, essa mudança entre o que é a experiência ideal e a experiência real é um dos aprendizados que eu acho que o Banco Central conseguiu trazer para o Brasil e que a gente vai ver
um trabalho contínuo, constante de realmente conseguir fazer uma experiência melhor para o usuário. Né? Então, até mesmo, por que não, você pode surgir uma plataforma que consegue, até dá para a gente uma experiência tipo PayPal, onde eu consigo fazer uma conexão única, né, para facilitar essa minha experiência de usuário. E é isso. O desafio tem muito ainda para a gente aprender. O Reino Unido, que está muito mais à frente, está fazendo isso, está vendo alguns desafios, mas acho que com certeza o Brasil tem tudo para dar certo, né, nessa linha. E só vou terminar com uma última notícia que a gente viu hoje, que foi a compra de uma empresa pela XP, que faz precisamente isso. Não esperou o Open Banking para já entregar um serviço de Open Banking. Então, hoje a XP anunciou a compra de uma empresa chamada Flipper, que não é nada mais do que um guia de investimentos. Você permite conectar, por exemplo, sua conta das suas corretoras, e aí com isso você consegue pegar esse dado e ter ele, né, de uma maneira linda, embalada, da melhor maneira que você quiser. Mas não importa a sua corretora. E hoje a XP anunciou a compra, entendendo que isso, né, é o futuro, e já que o futuro começa em maio do ano que vem, de acordo com o Banco Central, por que não antecipar essa realidade para hoje? Ou seja, esse é um tema super presente, atual, e que a gente está vendo, né, horas de distância de novos acontecimentos. É isso, gente. Muito interessante, realmente. Muito legal, Ricardo. Olha, e a gente já tem aqui algumas perguntas para o público está passando aqui, os participantes, para vocês. Eu vou puxar uma aqui já, que tem uma conexão muito boa com esse assunto aqui, pela pergunta de duas pessoas aqui. O Nelson e o Daniel estão fazendo perguntas que têm uma correlação, que é de que forma a LGPD vai ajudar ou vai tornar mais complexa a adaptação para o Open Banking? A LGPD ajuda ou a LGPD é, na verdade, atrapalha para a adoção do Open Banking? Eu vou começar pedindo a opinião da Maria Tereza e daí a gente passa depois para você, Ricardo. Acho que você está em mute, Maria Tereza. Vamos lá. Antes de tudo, boa noite a todos. Tecnicamente, o Ricardo é muito mais especialista que eu para responder, tá? Então, é bom que eu venha de uma visão que tem experiência no mercado, mas, de certa forma, um pouco mais leiga. Mas, na minha visão, a LGPD vem a atrapalhar. Acho que qualquer coisa regulatória não facilita, né? Então, quando você está compartilhando dados, eu sei pelo que eu tenho vivido de LGPD aqui, é um complicador para qualquer questão de API que a gente vai fazer, qualquer distribuição. Então, eu não vejo como um facilitador, eu vejo o oposto, né? A não ser que tenha alguma coisa na lei que eu não esteja vendo. A minha vivência, eu acredito que vai atrapalhar. O que você acha, Ricardo? Bom, primeiro eu vou dar um full disclosure que a gente tem uma solução que trabalha exatamente isso, tá? De como que a gente consegue facilitar a distribuição de produto atendendo às normas da LGPD. Colocando esse disclosure ao lado, o que de fato a gente entende é que o LGPD ela é compatível com o Open Banking. Eu acho que, sem sombra de dúvida, a Maria Tereza está correta que ele coloca um arcabouço superior ali em cima, né, em cima do Open Banking. Mas tem uma grande vantagem da maneira como a gente fez o Open Banking no Brasil versus lá fora, que é timing. A gente fez o nosso Open Banking depois de fazer a LGPD. Então, a gente já sabe algumas restrições e algumas das vantagens. Agora, não significa que é um mar de rosas. Realmente, a gente tem algumas limitações que eu acho que, na prática, a gente vai acabar descobrindo só, né, quando o negócio entrar no ar e a gente vê o primeiro teste jurídico de um processo, alguma coisa que chega para um litígio em termos de compartilhamento. Mas eu até diria, eu usaria dizer que a LGPD, pelo fato de tratar o dado do usuário como propriedade dele e que ele deveria poder fazer o que ele quiser com esse dado, praticamente obriga o Open Banking. O Open Banking, pelo menos pelo Banco Central, acaba simplesmente entregando as ferramentas e a facilidade para você falar para o banco, não só me dá o meu dado, mas já aproveita, entrega para essa pessoa, para aquele banco.
E então a gente entende que a LGPD é compatível, ainda que a implantação acaba gerando várias complicações. Talvez como um complemento a essa discussão que a gente começou falando de LGPD, obviamente que é regulação, né? O Open Banking não está surgindo igual no mundo todo, né? Então tem um conjunto de países onde o Open Banking, vamos dizer assim, o governo está deixando o mercado criar os elementos do Open Banking, com muito menos regulação. Países como a Índia, Japão, Singapura. E, em outro lado, tem um conjunto de países onde a regulação é que, na verdade, está puxando o Open Banking, como a própria Inglaterra, que você citou, né, Ricardo? E eu acho que o Brasil se encaixa nesse caso, né? Quer dizer, é o Banco Central que está pilotando o Open Banking através da regulação. Vocês acham que existe um modelo melhor? Quer dizer, deixar o mercado fazer ou deixar a entidade reguladora puxar? Existe um meio termo onde seria melhor, na verdade, nem ser um nem outro? Qual é a opinião de vocês? Vamos começar pelo Ricardo agora e da Maria Teresa em seguida. Eu acho que a resposta sempre vai passar pelas particularidades de cada país. Então, eu poderia argumentar que, por exemplo, os Estados Unidos têm um sistema com a adoção de Open Banking maior do mundo. Por quê? Porque hoje, mais de 1/3 dos americanos tem a sua conta corrente conectada através de uma conexão de Open Banking. E a melhor parte, isso tudo através de uma única empresa, que foi, inclusive, alguns meses atrás, comprada pela Visa por 5,3 bilhões de dólares. E os Estados Unidos, né, tem uma velha piada em ciência política que os Estados Unidos, na verdade, não é um país, são 50 mini países disfarçados de um grande país. Porque lá até a regulamentação bancária é feita a nível estadual, para dar uma ideia. Então, era muito difícil você construir uma visão de Open Banking, né, determinística, assertiva, como a gente está fazendo aqui. Mas hoje, isso não impediu soluções de mercado que surgissem e atendessem 1/3 de todos os americanos. Isso é um número totalmente desproporcional comparado com a penetração na Europa, por exemplo. Então, é possível, sim, você ter um sistema que ele aparece, né, por vias do mercado. Só que eu acho que as particularidades para isso acontecer são tão grandes, especialmente no caso dos Estados Unidos, que a probabilidade disso acontecer no Brasil é muito baixa. Porque nos Estados Unidos eu tenho 10 mil bancos. No Brasil, a gente sabe que a concentração bancária é o que ela é. Então, as forças de mercado são bem diferentes no Brasil versus nos Estados Unidos. Maria Teresa, você quer complementar? Acho que, na minha opinião, se pudesse ser escolhido, eu acho que mercado é sempre melhor. Eu sou liberal, então, realmente, eu acho que o mercado, nesse sentido, conseguiria fazer de forma mais eficiente, mas eu concordo com o Ricardo que, pela nossa realidade de Brasil e a concentração, é algo que não seria viável no Brasil. Então, acho que, sendo bem pragmático, a gente precisa da intervenção e senão não vai acontecer. E daí depois eu tenho Ricardo, para me ajudar a pensar aqui, para a gente gerar um pouco de discussão. Porque muita gente a gente, na plataforma da Bicred, a gente troca dados, e quando a gente está tendo que se adequar à LGPD, a gente está tendo dificuldade de compartilhar os dados, mesmo com a autorização do cliente. Então, né, e quando você trouxe aquilo, eu, como cliente, posso compartilhar e a LGPD deveria ajudar, me diga por que isso está acontecendo. Porque você tem as várias coisas acessórias que ficam em volta da LGPD. Então, vários dos direitos do tipo, eu preciso poder remover meu dado, eu preciso poder atualizar meu dado, eu preciso fazer o download do meu dado. E um dos grandes desafios é, se você vai fazer um compartilhamento de dados, como é que você coleta o consentimento do usuário? E você tem que fazer isso explicitamente. Então, todas essas interfaces, ferramentas, são coisas que a gente faz. E você vai ver vários desafios disso na medida que você pulveriza o supermercado financeiro. Por quê? Vou pegar de uma maneira muito simples.
Eu já vi que alguém já começou a fazer perguntas sobre RPs, por exemplo, né, para empresas. Então, imagina todos os dados que o RP da sua empresa tem sobre a sua empresa. E agora você quer solicitar crédito. Poxa, eu tenho que digitar todo aquele formulário gigantesco de novo? Depois de eu ter preenchido tudo aquilo? O desafio é, onde no Open Banking os bancos vão ser obrigados a compartilhar e construir esse arcabouço de compartilhamento, como é que eu pego o usuário para clicar ali e falar, eu estou de acordo? É Como é que eu falo que ele isso. pode entrar, depois revogar? O desafio é, como que eu faço o RP ter essa funcionalidade quando ele não foi feito para ter isso? Esse é o problema que a gente resolveu. Inclusive, Tô essa é a precisando da quanta, pergunta. eu acho. Essa, inclusive, é a pergunta da Josiane aqui no nosso Q&A, que ela fala que, puxa vida, como é que os ERPs vão se adaptar a essa nova realidade de compartilhamento? Que acho que é uma questão real, realmente. Eu vou responder no nível de detalhe que eu posso, que é, você vai ver muito RP crescendo muito com Open Banking, e sim, eles já estão se antecipando à norma. Tá? A gente já tem parceiros no mundo de RPs ajudando a fazer essas conexões, né? A gente ajuda eles a fazer essas conexões no segmento PJ, e é um segmento que ele é super propício, porque para pensar que a partir de certo faturamento é muito comum uma empresa já ter mais de uma conta corrente. Ao contrário de uma pessoa física que tende a, pode ter mais de ter uma conta, mas na prática uma fica encostada e você acaba tendo uma conta primária. Né? Então, é muito propício a aplicação do Open Banking para o mundo de PJ, especialmente os RPs, entendendo que ali onde a gente quer pilotar o nosso dia a dia financeiro, são exatamente aqueles que vão aproveitar o Open Banking. Imagina se eu, do lado da minha lista de notas fiscais emitidas, né, eu conseguir ter um botão ali escrito antecipar recebível. Melhor ainda, se eu pudesse simplesmente receber várias propostas e escolher a mais barato. Então, a gente vai chegar lá. E é isso que o Open Banking permite que você faça. Você sempre podia fazer isso até hoje. O problema era o custo era muito alto para você implantar isso e a conta não fechava. Hoje, com APIs, com o Open Banking, você acaba barateando muito o custo de um projeto desse, especialmente no mercado pulverizado de RPs como você tem no Brasil. Eu vou mudar um pouquinho agora o assunto. Eu vou pegar uma pergunta que o Evandro trouxe aqui, muito interessante. Quer dizer, nos meetups que envolvem Open Banking, surge muita discussão sobre, uma vez que o consumidor autoriza o compartilhamento das informações, e vamos imaginar que uma informação dessa vaza, como é que fica a questão da responsabilidade, né? Quer dizer, quem na verdade é responsável, quem é responsável solidário, quer dizer, o banco que liberou, depois alguém que foi usar no meio do caminho, isso tudo leva à questão da própria segurança dos dados do cliente, né? Quem vai ser o responsável ao longo dessa cadeia pela segurança dos dados do cliente? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês dois sobre isso aí. Como é que está essa discussão dentro da questão toda do Open Banking? Acho que posso responder rapidamente sobre como plataforma, e acho que até será legal se a Teresa conseguisse, até ter curiosidade para escutar dela o que seria a perspectiva de uma instituição financeira de fato, porque isso é uma das diferenças que a gente viu discutindo isso com bancos, reguladores e afins, que é o seguinte: eu posso te falar o que está escrito na lei. Eu posso te falar que na LGPD você tem responsabilidade solidária. E eu posso te falar que pelo Open Banking a responsabilidade é do usuário, porque uma vez que você solicita que o banco compartilhe os dados, o dado já não mais pertence ao banco. Então, isso não seria nada diferente do que se tem um vazamento de dados, não é nada diferente do que se eu imprimisse meu extrato no meu caixa eletrônico, né, pegasse um ônibus de volta para casa e esquecesse no banco do ônibus e alguém postasse no Facebook. Qual é a responsabilidade do banco no caso desse? Então, na prática, o Brasil é o Brasil, ou seja, pela LGPD tem responsabilidade solidária, pelo Banco Central, a gente entende que isso é um grande empecilho, eu não falando pelo Banco Central, em nome do Banco Central, mas as discussões em geral, isso tende a inibir
atores a querendo compartilhar dados, e ao mesmo tempo, Brasil é Brasil, e quando vier na frente de um juiz é que a gente vai descobrir, né? Porque, infelizmente, a segurança jurídica que a gente tem como ator nesse mercado é muito frágil. Do meu lado, eu acho que você tem que ver muito aonde aconteceu o vazamento, né? E traquear isso. Por isso que minha experiência, que acho que é muito mais empírica, em relação à LGPD e muito menos profunda em relação ao Open Banking, até porque ela está muito mais a nível de discussão do que na prática, né? É que essa questão do solidário, ele deixa muito amplo, né? Eu acho que é esse o grande... A gente compartilha dados, recebe dados, desde que a gente teve que se adequar à LGPD, o negócio não ficou mais difícil, ficou muito mais difícil, quase impraticável. E essa questão da responsabilidade solidária, ela deixa ampla de um tanto que, no Brasil, com certeza, se você for para... né, e ser julgado, a tendência é que você seja culpado. Então, é um pouco ainda é muito delicado, acho que é difícil de falar. Tecnicamente, eu responderia que se você tiver qualquer vazamento, sem ter passado por todos esses protocolos que o Ricardo comentou, com certeza você deve responder, né? E por isso esse cuidado todo. Então, eu tenho que ver exatamente como que ocorre esse compartilhamento, em que momento essa informação foi vazada. Não sei se foi ampla a minha resposta, mas o que eu tenho sentido em conversa com os advogados é que é bem amplo mesmo e nada muito delimitado, assim. Esse assunto, com certeza, ainda vai dar muita discussão entre os vários players e advogados e etc., né? Mas, em relação à responsabilidade. Tem um ponto aqui que o Daniel está fazendo uma pergunta muito interessante do comportamento, das características do cliente brasileiro, né? Tem um estudo da Ernst & Young, que talvez vocês conheçam, que eles olham o que eles chamam de fatores para sucesso ou adoção do Open Banking em vários países. Eles têm um índice que eles olham. E eles fizeram isso aí para o Brasil, quer dizer, e mostra que os brasileiros têm um índice alto de adoção de pagamentos digitais, e chegaram até no número lá de 73% dos pesquisados, etc. Então, a pergunta, quer dizer, tem muito a ver com essa questão de cultura. Em alguns países, a adoção do Open Banking foi mais devagar, pela própria cultura das pessoas em se acostumar a deixar de fazer uma operação financeira de uma forma mais tradicional que ela fazia e migrar para esses outros modelos que o Open Banking permite. A pergunta do Daniel é, considerando esse comportamento e essas características do cliente brasileiro, como vocês acham que vai ser a velocidade de aceitação do Open Banking aqui no Brasil? Ela tende a ser moderada, tende a ser segmentada nas gerações que são mais digitalizadas? Como é que vocês veem a adoção nesses diferentes tipos de público? O que vocês esperam que aconteça? Maria Tereza, quer começar? Vamos lá. Eu tenho na prática, eu acho que, assim, para público jovem, uma resistência muito menor, com certeza. Para público mais velho, eu desafio a gente a pensar que depende muito da pessoa saber quando ela está efetivamente, né? Eu vejo assim, nesse exemplo que ele trouxe mesmo da Amazon ou do finalização de compra, isso a gente já está usando, né? A teoria, na prática, ela já existe, depende quando você sente que ela está sendo usada ou não, né? E tem coisas que é tão... esse fato de que o serviço financeiro vai estar no ato da compra e isso traz um monte de coisa junto, acho que as pessoas elas não... E a partir daí eu vou num website e coloco todos os meus dados, eu já estou compartilhando, então acho que assim, depende muito
do quanto eu estou entendendo que eu estou usando já o Open Banking sem mesmo estar entendendo. Dentro do nosso fluxo, que é um fluxo, né, na média, a Bicred trabalha com crédito imobiliário ou crédito com garantia de imóvel, né? Então, na média, os nossos clientes têm mais de 45 anos. Existe uma parte da comprovação de renda, que é uma parte que eu já conversei bastante com o Ricardo, que é a parte do... Eu faço bastante crédito para autônomo e pequeno empresário, então a gente tem que ler extrato. E nessa leitura de extrato é uma coisa mais difícil de computar, e hoje tem aquele crawling que você vai, o computador, o robô vai lá, a pessoa dá autorização e imputa, né, traz todas as informações de extrato. A gente fazendo o teste, eu estava falando sobre isso hoje, dá para ver bem que quanto é uma curva assim, quanto mais a idade está completamente relacionada, diretamente relacionada com ter receio de autorizar que isso aconteça. Se a pessoa mais nova, ela libera e faz com que esse robozinho aconteça. Quanto mais velha a pessoa menor a chance de ela colocar lá a senha do banco para facilitar o envio. E eu acho que essa questão tá relacionada. Em outras formas, quando a pessoa não tem esse sentimento de que está sendo invadida, eu acho que é muito menos sensível. E eu acho que no final do dia vai ser tão comum e vai tá tão no meio de tudo que eu sou um pouco cética de que essa barreira vai realmente fazer muita diferença, mas estou louca para escutar o Ricardo. A gente tem uma tese muito clara na Quanto sobre como esse mercado evolui. E ele primeiro tem uma dinâmica que eu vou falar sobre duas dinâmicas diferentes, mas uma delas é de acordo com... ele tem uma autorregressão, ele acaba se alimentando na medida que você tem mais pessoas e mais pessoas que vão usando, e mais pessoas já ouviram falar de alguém que já usaram. Tá? Então, isso é uma dinâmica muito, muito evidente nisso. Mas eu não vou nem tentar profetizar isso. Eu vou, na verdade, contar de novo. A história se repete. Então, vamos para pensar no PayPal. Eu vou chutar que, assim, a gente está com 54 participantes aqui, quase todo mundo tem uma conta no PayPal. Se não, todo mundo. Metade das pessoas, eu prometo, não vão nem se lembrar porque abriram uma conta no PayPal. Ou vão responder algo do tipo, não, sabia que eu queria comprar alguma coisa, mas não vão se lembrar qual que era a coisa. E, na prática, se você analisa a origem do PayPal, para pensar, ele ganhou muita massa crítica com o eBay. Ele era um método de pagamento do eBay. Agora, para pensar qual era a proposta que o eBay estava fazendo para você no seu checkout. Oi, eu sei que você quer comprar esse produto aqui, você se importa de entrar nesse site dessa empresa que você nunca ouviu falar e digitar seu número de cartão de crédito lá e aí voltar aqui? Tudo bem? E a gente fez. Por quê? Uma de duas coisas. Ou a gente confiava no eBay, ou a gente realmente queria aquele produto e era ali que a gente tinha de opção. E isso é a mesma dinâmica de adoção que a gente vai ver no Open Banking. Ou a gente vai ver, né, marcas e marcas conhecidas utilizando o Open Banking, grandes bancos e poréns. E você vai ver isso se disseminando pela sociedade, entendendo que o usuário... puxa, a mesma coisa que eu fiz ali no meu Itaú, então não tem problema aqui de eu compartilhar para essa outra empresa. Essa é uma dinâmica que a gente vai ver muito fortemente. E a outra, por quê? É a lógica de que eu talvez não confiava no PayPal, mas aí eu confiava no eBay. E a outra dinâmica é uma dinâmica pura e simplesmente, mas o que eu ganho em troca? Então, eu vou dar um caso claro, né? Desculpa, primeiro eu vou falar assim, essa parte já está sendo estudada. Então, por exemplo, o Banco Central da Holanda fez uma pesquisa para tentar entender o seguinte: quanto de dinheiro que o usuário precisaria ganhar em troca de abrir e compartilhar seus dados bancários com um terceiro. E eles chegaram a um valor de 40 euros. E olha só que engraçado, hoje a Quanto já tem um parceiro, que é uma fintech de crédito, né, de crédito peer-to-peer, que é mutual, que hoje eles oferecem um cashback de até R$200 se você topar conectar sua conta bancária. Eles literalmente cravaram um número de que eles estão dispostos a pagar em troca de ter esses dados na hora de precificar uma taxa de juros para o usuário. Esse é o poder do Open Banking. E só para deixar claro, isso não são empréstimos de R$100.000, tá? Ali começa, né, em R$1.500 para mais um pouco. Ou seja, é um impacto muito grande. E aí, o
que a gente tem que se perguntar. Então, independentemente da sua idade, se isso é diferente entre você pegar uma taxa de juros de 10% no financiamento da sua casa ou 4%, você toparia? E isso é o tipo de discussão que a gente vai ter, enfim, todo mundo como usuário, claro que vai ter curvas de adoções diferentes, mas não tenha dúvida. A pergunta que todo mundo vai se perguntar é, mas quem que está fazendo? E se eu confio nessa marca ou não? E o que eu ganho em troca? Acho que você tocou num ponto interessante, Ricardo. Esse estudo da EY, ele também fez um levantamento sobre a confiança que as pessoas têm em diferentes instituições dentro do mercado financeiro, né? E acho que pelo histórico e por tudo mais, quer dizer, os incumbentes ainda têm, eles têm muita confiança das pessoas, então os bancos tradicionais vêm em primeiro, né? Depois vêm as empresas de seguro, vêm em segundo, os bancos digitais vêm em terceiro, e as fintechs, que na verdade é quem puxa boa parte dessa inovação, aparecem em quarto, né? Quando a gente fala de Open Banking, que vai ser uma mudança nessa forma de fazer coisa, e muita dessa inovação provavelmente vai surgir pelas fintechs, como é que vocês veem, quer dizer, como é que as fintechs vão fazer para mudar essa percepção do público, que talvez queira primeiro usar no banco tradicional antes de usar na fintech, porque de uma forma geral é onde ele deposita a maior confiança. Quer dizer, tem um pouco um paradoxo entre inovar e a confiança, quer dizer, como é que as fintechs podem se posicionar para, na verdade, poder mudar essa percepção e poder ganhar a preferência do cliente para testar essa inovação do Open Banking. Bom, acho que falar rapidamente da Quantum como plataforma, acho que a gente tem um papel crítico para desempenhar ali, que é exatamente permitir essa associação de marca. Então, da mesma maneira como, talvez uma primeira vez você nem tenha comprado aquele produto no eBay, usando o PayPal, mas depois você viu aquele botãozinho do PayPal no outro site que você confiava. E aí depois no terceiro site você falou, eu não conheço tanto esse site, mas eu sei que o eBay e algum outro site que eu confio sim, usam o PayPal. Então, talvez eu use aqui. E especialmente quando a gente está vendo esse desacoplamento para o mercado financeiro, é onde eu acho que a gente vai ver parcerias, inclusive algumas inusitadas, tá? Seja entre grandes bancos ou entre pequenos e grandes, onde você vai ver essa associação. E não tenha dúvida, né? Como a própria Margarida estava comentando, é muito difícil a gente fazer uma parceria como essa, de distribuição de produto, de fato ter um lançamento comercial, agora mais do que nunca com essa questão de responsabilidade. E aí a gente vai ter um movimento muito forte para a elaboração de ecossistemas. De fato, olha, né, da mesma maneira como eu aceito o botãozinho do PayPal ou do Google, que você vai aceitar, por exemplo, o fato que aquela empresa, aquela fintech é parceira de uma marca já conhecida sua. Não precisa nem ser um banco, pode ser um varejista, por que não? Você quer complementar alguma coisa? Eu acho que é uma dor, João, e eu acho que falando, vou repetir, para millennials é mais fácil. Eu que trabalho com o público mais velho sinto essa dor, sim. E eu acho que é uma questão de primeiro ver a vantagem, porque a tendência é de começar desconfiando, né? Por que eu vou confiar? Então, entender aonde está a vantagem. Infelizmente, a gente percebe assim coisas que funcionam. Vamos dar desconto de uma parte da a gente tirar alguma coisa, assim, a pessoa ela vai quebrando barreiras à medida que ela consegue ver a vantagem mais clara. Muito pro argumento que o Ricardo trouxe, é bem por aí. E ficar fazendo o teste aonde que está a sensibilidade do cliente para se sentir seguro quanto a isso, né? Não acho que é uma tarefa... Ela muda de acordo com o público e a forma de você trazer o público junto é mostrando o benefício que ele vai tirar disso, ou a questão de diminuição de taxa a partir do momento que você consegue ter uma oferição melhor de renda, esse tipo de argumento, mas que ele não é tão óbvio e claro, dependendo do ticket do que você está falando ou do tipo de compra.
mas que vai ficar cada vez mais comum. Acho que essas questões de terem parcerias e aliar o banco com uma marca de fintech, o exemplo da Flipper que o Ricardo trouxe. Então, assim, acho que cada vez mais as pessoas vão estar acostumadas de ver associações, e isso vai fazer ficar um pouco mais fácil. Ok. Eu queria pegar agora uma dimensão que discutir com vocês. Quer dizer, em alguns países, por exemplo, acho que o Canadá é um exemplo, né, que a implementação do Open Banking deu uma freada por causa do Covid-19 lá. Talvez tenha outros casos. Por outro lado, tem muita gente dizendo que, puxa, a adoção acelerada de coisas digitais por conta do Covid, né? Por exemplo, as pessoas que nunca tinham feito pagamento de uma forma digital agora estão fazendo, porque era o jeito de fazer, etc., que talvez isso impulsione a implementação do Open Banking pelos consumidores. Tem algumas coisas que foram freadas, mas outras coisas foram aceleradas. A Michelle está aqui perguntando, as perguntas, esse cenário atual do Covid impacta esse crescimento que a gente quer ter no uso do Open Banking? Qual a visão que vocês acham que vai acontecer no Brasil? Vai ajudar ou vai atrapalhar? Quais são os riscos e quais as oportunidades que vocês veem para a implementação do Open Banking nesse mundo meio pós-Covid? Eu acho que isso é positivo no mundo pós-Covid. Eu acho que é um mundo mais digital, em que as pessoas vão estar mais acostumadas a resolver as coisas digitalmente, né? E acho que esse é um facilitador para que as coisas aconteçam mais rápido. Eu vou trazer um exemplo. A gente trabalha com... E eu sempre trago exemplos da minha vivência, porque é onde eu convivo. A gente discute há muito tempo com registro de imóveis a questão de assinatura digital e pagamento no protocolo e atos digitais de cartório. A gente tinha muita coisa que precisava de uma assinatura com reconhecimento de firma. Veio o Covid e acelerou a regulamentação para passar para que isso seja possível. Então, acho que nesse novo normal mais digital, eu acho que o Covid vem com certeza, fazer com que acelere e tudo seja mais normal, e acho que ele vem a beneficiar. Tem algum lado bom de tudo isso que está acontecendo. Da nossa experiência, o que a gente tem visto é exatamente consistente com o que a Maria Teresa comentou. Então, a gente está vendo bastante adoção, ou pelo menos intenção de adoção, de digitalização de processo, né, por parte daqueles players que já estavam, por exemplo, acostumados a distribuir produto no mundo offline. Mas eu acho que o outro grande reforço que veio no Brasil é principalmente um reforço do Banco Central em firmar o cronograma. Ou seja, o cronograma que a gente tem hoje do Open Banking, ele é bem agressivo, né? Ele é bem arrojado, e pré-Covid e pós-Covid, ele não mudou em nada. Ou seja, na prática, a força regulatória tem imposto um ritmo muito acelerado para a implantação do Open Banking. E eu acho que, sem dúvida, você tá vendo demandas e necessidades de, por exemplo, como que eu estabeleço que o usuário realmente é ele? Poxa, se ele consegue mostrar que ele tem acesso a uma conta bancária daquela titularidade, não vou falar que isso me confirma, mas com certeza me sinto muito mais à vontade do que eu me sentia antes de ele conectar e mostrar que ele de fato tem acesso àquela conta bancária. Então, você tem várias ferramentas e desafios, várias ferramentas que o Open Banking proporciona para solucionar alguns desses novos desafios que surgem com o Covid. E isso tem sido refletido até mesmo como empresa na demanda que a gente tem recebido e para os vários projetos diferentes. Legal. Agora, com essa questão do Open Banking, assim, a implementação abre tantas portas, né, para tanta novidade que pode ser feita, e aí a gente começa a imaginar a quantidade de pessoas que nesse momento estão olhando para isso e pensando, puxa, eu sou um profissional que quero aproveitar essa oportunidade, por exemplo, que como carreira, quer dizer, o que eu quero trabalhar com isso. E para isso eu vou ter que, eu quero desenvolver na minha carreira para que eu possa ser um participante, não como usuário, um participante profissional dentro desse mercado. Quer dizer,
quais são as habilidades, o conhecimento, as competências que esse profissional precisa desenvolver para aproveitar as oportunidades que o Open Banking vai trazer? O que ele precisa conhecer, o que ele precisa estudar, o que ele precisa saber? Do nosso lado, eu posso comentar o que a gente procura na Quantum, e aí tem uma qualidade muito específica, que é a curiosidade intelectual. E talvez seja uma não resposta, aí peço desculpas se acaba soando como tal, mas os desafios são tão grandes e a variedade é tão grande que é muito difícil você receitar um skill set específico que pode ser desenvolvido para realmente aproveitar o Open Banking. Claro, a gente pode discutir padrões de tecnologia que estão evoluindo, né, tecnologias específicas, novas necessidades de, por exemplo, atender demandas regulatórias, o que abre muito espaço para as carreiras no jurídico e de compliance. Mas eu acho que, sem dúvida, para você poder, de fato, capturar uma oportunidade, ao invés de você desempenhar um papel, você realmente vai precisar ter curiosidade intelectual, porque são muitas fontes de dados, muito diversas, de vários setores, se juntando de maneiras totalmente inovadoras. Então, eu volto ao ponto. Quem imaginaria 15 anos atrás que eu teria um botão no meu RP escrito antecipar um recebível? Agora, a pessoa que teve a ideia de fazer isso, sem sombra de dúvida, ela trouxe conhecimentos bancários, tanto quanto de sistemas, quanto tanto de controles e processos, e não tenha dúvida que a gente vai ver coisas muito mais legais surgirem a partir daqui. Então, acho que desenhando essa diferença entre o que é o desempenhar o papel e capturar a oportunidade, ele quer cruzar intelectual. E acho que faço algumas provocações. Eu que venho de um mundo completamente offline e fui aprendendo, eu acho que tecnologia não é o fim, é o meio, né? Então, a gente sempre, eu fantasiava e falava, não, isso resolve com tecnologia. Ele vai te dar ferramentas, não vai resolver nada com, né? Eu acho que a gente tem que transformar um pouco isso. E um perfil muito, o que eu vejo de uma diferença da vida mais startupeira, ou depende muito aonde eu acho que você tem que pegar o teu perfil e entender aonde que ele vai encaixar melhor. Se sou uma pessoa mais by the book, quero trabalhar com isso, assim, eu tenho que ir em alguém que está mais num lado de compliance, uma empresa mais tradicional. Eu quero, se eu sou mais desafiador e gosto mais de quebrar padrões e provocar, né? Eu vou para um lugar onde eu vou ser cobrado constantemente de pensar no diferente. Então, acho que você tem que, muito antes de tudo, a gente se autoconhecer, entender porque e gera tanta coisa nova que você pode sempre ir para um lado que combina mais com você. E acho que o perfil do profissional que a gente sempre tem falado, assim, que é meio também chovendo molhado, mas é que não sei qual que é a faixa etária do pessoal daqui, mas eu vejo que essa questão de discutir problemas e solucionar problemas, né? Eu sempre falo para o pessoal mais novo que tem muita gente revoltada que vem com um propósito, a geração mais nova vem com um propósito muito legal, mas fica só na discussão do propósito. Acho que essa questão de sair da discussão, né, e vir para a prática e resolver é esse perfil que, no mundo mais startupeiro, inovação, a gente precisa de curiosidade intelectual e de ação. É mais um pouco disso. Tem muita novidade, acho que a curiosidade é fundamental, né? Porque tem tanta novidade. Isso, outro com tecnologia, ferramenta, ajuda, mas você precisa mesmo dessa curiosidade intelectual, né, para unir os vários pontos aí dessa teia. Olha, a gente está se aproximando do fim aqui. Eu queria passar, de repente, para vocês dois, para a Maria Tereza e para o Ricardo, para vocês fazerem suas considerações finais. Esse tema é muito interessante, tem tanta coisa para falar, é difícil cobrir todos os aspectos, né? Mas acho que foi muito legal aqui para ter uma visão disso. Mas queria passar para você primeiro, Maria Tereza, suas considerações finais aí, para a gente finalizar. Minha provocação para todos nós, para a gente viver o Open Banking, é a gente pensar em serviços financeiros assim como a gente pensa em qualquer outra serviço ou produto que a gente consome. Para a gente ficar muito mais fácil
pensar e ampliar a gama da nossa escolha quando a gente consome tudo. E não quando a gente consome serviços financeiros. A gente acaba sendo muito refém e não fazendo a escolha, né? Então, é muito mais fácil eu pensar que eu vou comprar meu tênis preferido do que eu vou usar o crédito que mais me beneficia, ou que eu vou investir no lugar que realmente... A gente acaba ficando meio preguiçoso nas nossas escolhas financeiras e um pouco refém e as coisas não são tão difíceis como parecem. Então, acho que aqui a gente tem um monte de gente esclarecida. Eu gostaria de encerrar. Acho que o Ricardo tem muito mais profundidade sobre o assunto, né, na parte técnica. Eu gostaria de nos provocar a ser aqueles que fazem o negócio acontecer e não simplesmente não pensar e ser seus provocadores e fazer o Open Banking acontecer, que ele está na nossa escolha, né? E a gente acaba muitas vezes não fazendo escolha e simplesmente achando que pela facilidade, e a gente acaba sendo tanta gente que usa produto errado por não se provocar a pensar o que existe, né? Então, acho que essa é a minha provocação final da discussão. Do meu lado, assim, eu parto exatamente do que a Maria Tereza acabou de falar, que apesar de tudo que a gente mostrou, discutiu, falou coisas do tipo, poxa, você mudar de banco está a 2 cliques de distância. Eu acho que a gente tem que clicar esses 2 cliques. Ou seja, de fato, consumir de maneiras diferentes, tomar esse risco, mas entendendo que a gente tem muito, muito, muito a ganhar. Eu acho que, novamente, esse é um desafio de todo mundo que está atravessando esse mercado de conquistar essa confiança do usuário final, tá? Mas eu acho que na medida que a gente vê isso, na medida que a gente consegue tomar essas decisões individuais, tem um livro que eu gosto muito de um cara de teoria de jogos, que ele fala sobre micromotivos e macrocomportamentos, como pequenos comportamentos podem acabar tendo um comportamento macro, um resultado macro bem diferente. E eu acho que a gente tem isso hoje mais do que nunca. Na medida que você consegue tomar essas pequenas decisões, e às vezes essa decisão também olha, vou testar esse produto, vou testar essa fintech, ou eu como usuário final, né, vou ver, puxa, eu gostei desse produto, mas e se ele fosse dessa cor ou daquela cor? E se você tiver capacidade técnica, ou tiver um amigo que tem, sentar e montar, de fato, uma versão diferente. Esse é o tipo de possibilidade que o Open Banking vai trazer. Eu vou terminar exatamente com um exemplo, com uma provocação que o que você precisaria fazer para ter o seu próprio banco hoje. Então, naquele exemplo que eu estava dando, para você colocar aquele botãozinho de encontrar seu crédito no RP, antes, o sonhador, o CEO daquele RP, teria que virar banqueiro. Vai lá no Banco Central, abre um banco, ou na verdade compra um banco falido, né? Então, hoje, o que eu preciso fazer? Eu preciso ligar para a Maria Tereza e integrar crédito da Bcred aqui através de algumas APIs. Não é mais uma decisão filosófica existencial. Não é mais uma decisão onde eu vou colocar minha empresa inteira, né, na linha, colocando ela de garantia, alguma coisa assim. Você tem vários mecanismos hoje para você reinventar o que é o banco. O banco é o produto ou o banco é o jeito que a gente acessa? Porque se você falar que é como a gente acessa, o nosso relacionamento, poxa, isso a gente com um fim de semana em uma caixa de Bull, sabendo um pouquinho de programação, a gente monta nosso próprio banco agora. E essa é a provocação que eu deixaria para todo mundo para essa semana. Vou só adicionar uma coisa que o próprio Ricardo me trouxe, assim. A tendência é os serviços serem cada vez mais nichados, né? Não tem porquê, uma vez que a gente tem essa consegue ser conectado, eu acho que para quem quer trabalhar com isso, tá muito mais fácil você conseguir acessar, conectar então se provocar que esses frontes ou as pessoas serem atendidas, elas vai ser cada vez mais fácil acessar e entender quem que está fazendo o porquê. Então, acho que essa provocação é legal porque abre espaço, com certeza, para precursores aí dessa nova ideia e de oferecer realmente um produto que atenda melhor o cliente final, que no final é o que interessa. Muito legal. Quer dizer, a gente espera tudo que esse Open Banking que a gente está construindo no Brasil, no final, torne mais barato
que vocês possam construir todas as ideias, em que as pessoas possam construir todas as ideias de serviços financeiros e testar muito mais coisas diferentes e, com isso, encontrar experiências novas e melhores para os usuários, né, para os consumidores. É isso que a gente espera. E com isso, eu queria agradecer a Maria Tereza Froné por participar aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Maria Tereza. Ricardo, para você mais uma vez, muito obrigado também por participar do webinar conosco aqui. Em 2 dias úteis, esse webinar vai ser postado no canal da FIA. E queria agradecer, por último, mas não menos importante, a todo mundo que se inscreveu aí, participou e colocou perguntas nesse webinar. E desejar a todos vocês uma boa noite, um resto de semana muito bom para todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, um prazer estar com vocês. Sempre uma aula do Ricardo. Valeu. Obrigado. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.